paz do Senhor Jesus a todos. Que maravilha, que dia maravilhoso, que manhã maravilhosa, que momento profético maravilhoso. Que momento profético é esse, meu Deus do céu? Meus amados irmãos, nesta hora eu saudo a todos com esta paz que transcende todas as coisas. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Meus irmãos, nesse momento, nós estamos numa construção de uma grande obra, a qual o Senhor tem me mostrado detalhes desta obra de uma forma impressionante. É imensurável. Eu posso tentar explicar aos irmãos nesse momento que nós estamos vivendo um momento profético, a qual nós nos baseamos ali agora no comportamento do profeta Daniel, onde ele parava a sua vida, onde ele parava as suas coisas e se dedicava a Deus. E se dedicava a Deus na oração, na busca ao Senhor, para que o Senhor pudesse ouvi-lo e alcançá-lo, e assim o ajudar a realizar a grande obra. E Daniel, movido pelo Espírito Santo, ele foi tocado a orar a Deus 3 vezes por dia. Daniel orava a terceira hora do dia, que é às 9 horas da manhã, esse horário, esse período que nós estamos agora. Daniel orava a Deus às 12 horas, ao meio-dia, que é a 6ª hora do dia para o judeu. E depois Daniel orava às 18 horas, que é a hora 1/10 para o judeu. E cada hora dessa tem um significado que, em nome do Senhor Jesus, quando chegar o momento, os irmãos vão deliciar junto comigo o que significa cada palavra que eu estou dizendo aqui. Porque neste momento, eu te convido a estar junto comigo edificando esta grande obra. E esta grande obra, ela tem um nome que é Atos dos Apóstolos, onde o Senhor me chamou para edificar 4 colunas. 4 colunas, e eu falei, Senhor, que colunas são essas? E o Senhor me mostrou a área dessa construção, e eu não via fim nesta construção, o fim desse terreno. Eu falei, Senhor, 4 colunas nesse terreno, que eu não consigo enxergar os seus limites? Sim, 4 colunas. Eu falei, Senhor, que colunas são essas? E o Senhor, através do Espírito Santo, falou no meu coração, meu filho, essas 4 colunas são os 4 evangelhos. Você vai ler os 4 evangelhos, você vai comentar os 4 evangelhos, você vai cavar o buraco de cada coluna. Você vai começar pelo evangelho de Mateus, que nós já estamos, graças a Deus, chegando à sua conclusão. Depois nós iremos cavar e edificar também o evangelho de Marcos, nesta coluna maravilhosa. Também a 3ª coluna no livro de Lucas, iremos fazer da mesma forma. E assim iremos fechar com a coluna de João, cavando ela do início ao fim e deixando essas 4 colunas edificadas, porque o Senhor falou que sobre essas colunas, essas 4 colunas, que eu não tive dimensão para mensurar o seu espaço, os seus limites, o Senhor disse que iria edificar a obra de Atos dos Apóstolos, onde nós iremos aprender a praticar os atos dos apóstolos, ensinado por Jesus Cristo através desses 4 pilares. Esse é o convite que eu te faço nesta hora. E Deus tem te dado de presente neste momento a oportunidade, às vezes, de você não ter tempo para ler a Escritura devido à correria da sua vida, mas agora você pode ouvir, agora você pode assistir, agora você vai ter condições de ler a Bíblia assistindo ela. E através desse canal, tirar todas as tuas dúvidas, porque este é um canal de bênção para a sua vida. E eu te convido nesse momento a fazer aquilo que é o momento profético nesta hora, de nós orarmos ao Senhor e pedimos que Ele trabalhe conosco neste momento. Pedimos que o Espírito Santo possa estar conosco, para que o Senhor possa nos dar a palavra correta,
para que essa palavra, ao chegar ao seu coração, não importa o momento profético que você se encontra, porque você pode assistir esse vídeo à noite, e é um vídeo gravado pela manhã, às 9 horas da manhã. Mas à noite, o horário que você assistir é o seu momento profético. É o momento que o Senhor pode falar contigo. É o momento que a sua vida pode ter acontecer uma transformação na sua vida, de você falar, meu Deus, o que é isso? E você consumir, e você alcançar, você pleitear e vencer, porque o nome do Senhor é glorificado naquilo que Ele promete. Atos dos Apóstolos é uma igreja séria, ela existe, não existe em qualquer lugar, porque foi corrompida, mas o Senhor nesta hora está restaurando, e você está convidado a fazer parte desse projeto. Nessa hora eu te convido a fechar os seus olhos se você quiser, se você puder, porque nós iremos ler a palavra do Senhor. Mas nós vamos cumprir o momento profético da oração. Vamos orar. Como Daniel orou, nós também oraremos. Como os teus servos oram, nós também iremos orar. Vamos orar nesta hora, pedir ao Pai. Senhor Deus, nesta hora, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, o teu Filho, que entregou a sua vida na cruz do Calvário por amor das nossas vidas e derramou o seu precioso sangue sobre esta terra. Nós clamamos pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus, porque há poder no sangue do Senhor Jesus para purificar, para perdoar e para curar a alma, o coração e o corpo do homem. E nós clamamos, Senhor Deus, e apresentamos diante do Senhor esse sacrifício e te pedimos, Senhor Deus, nos aceita diante da tua presença. Se assenta conosco aqui nesta mesa, para que o teu nome possa ser glorificado. E aonde esta pessoa, Senhor, onde esse teu filho, tua filha, teu servo, tua serva, a pessoa que crê e não crê no Senhor, ela encontrar esta oração, este vídeo, ó Deus, que o teu nome possa ser glorificado, que isso possa chamá-la a atenção, e ela ali, Senhor Deus, ouvir do Senhor aquilo que o Senhor tem preparado de maravilhoso para a sua vida. Por isso, nesta manhã, nós rogamos ao Senhor, porque a seara é muito grande e poucos são os trabalhadores. E espalha, Senhor, com poder e glória a tua palavra nos 4 cantos desse planeta, para o nome do Senhor ser glorificado. Assim nós oramos ao Senhor e te pedimos que cada palavra, que cada frase, que cada versículo lido aqui agora, o Senhor possa estar operando uma obra na minha vida, na vida daqueles que ouvem, porque assim, Senhor Deus, é a tua palavra que nos informa. Ide pregar o evangelho a todas as criaturas. Louvado seja o nome do Senhor. Assim nós oramos, em nome do Senhor Jesus, com a graça maravilhosa do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Nesse momento, meus amados, neste vídeo, nós vamos observar o grande julgamento, onde acontecerá ali a reflexão através da leitura da palavra, que os irmãos vão perceber que o contexto e o texto nos fala de um julgamento não deste mundo, mas ali agora a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, nos mostrando a direita e a esquerda, o certo e o errado, e nos apontando o melhor caminho. Este capítulo é um capítulo maravilhoso, porque ele contém as parábolas, a parábola das 10 virgens, a parábola dos talentos e o julgamento das nações. É, neste momento, um vídeo muito importante e de preparação para este alerta. Jesus vem. E neste momento, o Senhor sempre nos faz uma pergunta. Para este momento agora, o que eu tenho feito? O que você tem feito com o que Deus já te entregou, está te entregando e vai te entregar? O que você irá fazer? E o que você tem feito? Nós observaremos nesse capítulo 25 de Mateus, onde o Senhor Jesus,
ele usa as parábolas com profundidade para nos ensinar sobre a vigilância e responsabilidade e nos mostrar a diferença entre ser um servo prudente ou um servo negligente e como nos prepararmos para o grande encontro com o Rei. Louvado seja o nome do Senhor. Este é o contexto que nós iremos entrar na palavra verdadeira, porque Atos é formado sobre a palavra firme. Nós cremos nessa escritura, nós cremos na palavra, porque o demais o Senhor acrescenta. E ele foi muito claro, meus amados irmãos, neste momento. Ai daquele que mexer numa vírgula ou um tio da minha palavra, porque ele sabe dos dias de hoje. Ele sabe o que está acontecendo. Mas nós cremos que o Senhor Jesus é maior que todas as coisas. Então, neste momento, eu te convido a, junto comigo, abre a Escritura no livro de Mateus, no capítulo 25, e nós leremos aqui neste momento. A palavra do Senhor nos diz assim: o sermão profético, ele continua, a parábola das 10 virgens, Mateus capítulo 25. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 eram loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas cheias e com reserva de azeite. E tardado o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do seu azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte azeite a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo, disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. O sermão continua, a parábola dos 10 talentos, verso 14. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro deu 2, e a outro deu 1. A cada um segundo a sua capacidade. E assentou-se logo para longe. E, tendo ele partido, o que recebera 5 talentos negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também 2. Mas o que recebera 1 foi o que cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e fez conta com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos.
Eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o Senhor lhe disse: bem está, bom servo e fiel. Sobre pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no meu gozo, no gozo do teu Senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o Senhor: bem está, bom e servo fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no meu gozo, no gozo do teu Senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifa onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai a outro que tem os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. O fim do sermão profético, a vida eterna e o castigo eterno. Verso 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e foste me visitar, estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede te demos de beber, e quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo que, quando o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também ao que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me recolheste, estando nu não me vestiste, e enfermo na prisão não me visitastes. Então eles também lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo,
ou na prisão e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo que, quando a um destes pequeninos não o fizeste a mim. E irão esses para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Senhor Deus, nesta hora, nós usamos esse momento profético, meu Deus, para orar ao Senhor pela leitura da Tua palavra, para que ela possa encontrar um lugar no nosso coração. Assim, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, sê conosco. Senhor, meu Deus, está aqui a Tua palavra lida, do jeito e conforme está escrito. Mas nós sabemos, meu Deus, que existe um mistério por trás destas letras. Existe uma palavra revelada por trás destas palavras, em letras de ouro, que são reveladas pelo Teu Espírito Santo. Neste momento, Senhor Deus, nós te pedimos, pelo poder da Tua graça e o alcance do Teu Espírito, alcança, Senhor Deus, o nosso coração. Alcança o meu coração, o coração da minha família. Meu Deus, alcança o coração deste pai de família, dessa mãe de família, destes filhos, Senhor Deus, que pelejam neste dia, nesta hora, nesta noite, seja qual o momento. Que a Tua palavra, Senhor Deus, ela possa ser um alimento forte para aqueles que já ouviram. E que o discernimento do Teu Espírito ele possa vir sobre as nossas vidas. Assim, Senhor Deus, nós oramos como Daniel ora ao Senhor, pedindo ao Senhor que o Senhor assim venha ao seu socorro, para que o Teu nome possa ser glorificado. E para que esta grande obra seja edificada, Senhor Deus, na nossa vida, que atos dos apóstolos sejam os nossos atos. Assim nós oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. E a graça do Teu Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, o texto é tão claro que neste momento, que eu sempre falo para os irmãos, não é momento de pregação, nós estamos em construção. Mas eis aqui a pequena explanação que o Espírito me toca no meu coração. Observamos aqui a parábola das 10 virgens. Meus amados, 10 virgens separadas, escolhidas deste mundo. Eram semelhantes em sua pureza, realizavam aquilo que tinham que realizar diante do Senhor. Mas mesmo assim, ainda existia um detalhe que é muito importante na vida daqueles que vivem sobre a face da terra, sendo crentes ou não crentes, acreditando ou não acreditando, servindo ou não servindo. A prudência, o temor daquele que toca no seu coração, que eu sei que toca, porque toca no coração de todos nós, quando nós vamos executar qualquer ato. Nós chamamos de intuição. Mas aqueles que têm um pouco mais além de entendimento, nós chamamos de toque do Espírito. Uma voz mansa e delicada. Nós humanos chamamos de intuição. Mas pela revelação nós chamamos o toque do Espírito na alma. A parábola, ela conta que essas 10 virgens, elas foram convocadas para uma bodas. Que existiria um tempo, existiria uma hora. E elas tiveram orientação de levar azeite para o caminho, para poder enxergar. Eu queria que os irmãos entendessem que a lâmpada, em qualquer momento oportuno, eu irei mostrar aos irmãos fisicamente como era essa lâmpada.
essa lâmpada, ela não servia tanto para alumiar o caminho. Ela é uma lâmpada pequena, de palma de mão. Essa lâmpada era para identificar o rosto, porque não existia luz elétrica. Imagine uma noite, hoje para nós é até difícil. Quando fica a noite ainda tem claridade. Naquela época não tinha isso. A lâmpada era para identificar o rosto. É você mesmo? Sim, sou eu, Senhor. E ajudava, é claro. Eram 10, então 10 lâmpadas se formavam um conjunto de fogo maior e ali ajudava na caminhada. Um fogo sobre o outro, somatizando uma luminosidade para que os pés não tropecem pelo caminho. E quantos estão fazendo isso, mas ainda são imprudentes? A palavra diz que chegou aquele momento que chega para todo mundo, meus irmãos, tosquenejar, ficar prostrado, ficar ocioso, abaixar a guarda, encostar, porque tem que aguardar, tem que esperar. E a palavra fala que nesse momento é o momento mais propício para dormir. E assim aconteceu. Mas a palavra, ela fala que 5 dessas virgens tinham dentro dela a prudência. Elas escutaram a voz do Espírito Santo, porque do homem mesmo, o homem não tem capacidade. Mas a voz do Espírito é para todos, é derramado sobre toda a carne. Elas tiveram a intuição, a revelação. Vamos levar essa lâmpada cheia, mas vamos levar uma reserva. Porque nós não sabemos o que vai acontecer. Certamente uma teve a ideia. E somente mais 4 assim seguiram esse conselho. E assim fizeram. As outras 5, não precisa, tá bom, dá para chegar. Alguma coisa desse tipo aconteceu. É uma parábola. Para nós podermos entrar na presença de Deus. E a palavra fala que no momento abriu-se a porta e ouviu-se uma voz: eis o noivo, é chegado a hora, entrai. E quando elas acordaram, se prepararam, a lâmpada de 5 já tinha acabado o seu óleo, mas as prudentes tinham reserva, encheram rapidamente as suas lâmpadas, o fogo voltou de novo a fumegar, em sua altura, capaz de poder enxergar o rosto. E as loucas, meu Deus, me dá um pouco do seu azeite, não tem como, já enchemos o nosso, agora vai rápido, tente comprar, ainda tentou ajudar. Porque, irmãos, tem coisa que Deus vai te dar, tem coisas que o Senhor vai me dar que eu não vou conseguir dividir com alguém, porque é individual, a salvação ela é individual. A salvação não dá para dividir. Nós podemos ajudar uns aos outros no caminho, mas na hora de passar pela porta, nós iremos passar um por vez. E eis o brado, eis o brado, eis o brado, eis o brado. O noivo chegou. E as 5 prudentes alumiaram os seus rostos e foram identificadas por aquele homem, por aquele ser. E assim passaram pela porta e entraram no reino. Meus amados irmãos, até onde está a minha prudência? Até onde eu tenho escutado a voz do Senhor? Até onde eu tenho seguido aquilo que o Senhor tem chamado? Até onde eu tenho feito aquilo que é para ser feito? Que ficamos com essa parábola. E depois o Senhor nos mostra o sermão continuando, falando sobre a grande tribulação. Meus amados irmãos, eu não vou nem tocar nesse assunto. Tribulação, a gente já sabe o que é. Imagine quando ela se tornar grande. E depois o Senhor entra com outro sermão dizendo a vinda do Filho do Homem. Como ela se sucederá. E o sermão continua também através da parábola dos 10 talentos, onde o Senhor ali entrega
uma quantidade de talentos para cada um. E a palavra ela mostra que cada um teve um comportamento. Aqueles que têm a prudência, têm a sabedoria de Deus, o que fizeram? O primeiro multiplicou, o segundo também se multiplicou. Foram bem-aventurados diante daquele Senhor, a parábola diz. Mas ele teve tanto medo daquele poder, daquela glória, daquela quantidade, porque ele sabia que vinha de alguém que tinha muita autoridade e foi vencido pelo medo. Até onde o medo está te colocando, está te conduzindo. A bênção está na sua mão. Aquela pessoa, ela enterrou, botou na terra. A terra fala aquilo que é do mundo, daquilo que vai ficar por aqui. Você enterrar o seu talento dentro de você mesmo. Eu mesmo, meus amados irmãos, o Senhor tem me libertado para eu me expor, para eu entregar, para eu não reter aquilo que Deus tem me dado. Ficar para mim para quê? Só para mim? Não. E a palavra foi clara com aquele menino. Olha, você para mim é mau. Eu te dei um talento. Se você tivesse colocado com um banqueiro, eu teria pegado pelo menos o juro do meu dinheiro. Mas você nem isso teve. Você temeu aquele que tem o dom da vida. Por quê e para quê? Aqueles que temem, que têm medo de Deus, se afastam de Deus, não terão uma boa situação. Nós estamos num momento de transição, meus irmãos. Nós estamos num momento de saída. Nós iremos para uma nova terra, para um novo céu, onde não haverá pranto nem ranger de dentes. E a palavra fala também ali, finalizando o sermão, agora é o último sermão que o Senhor dá, antecedendo a conclusão da construção e edificação dessa primeira coluna, que é o sermão profético. A vida eterna e o castigo eterno, onde o Senhor mostra bem claro, através da parábola. Irmãos, é uma parábola, não é uma história real. É algo para levar o nosso pensamento, levar o nosso coração a um raciocínio sobre a nossa vida. É uma parábola, ela é um mistério revelado pelo Espírito. E nós frisamos assim, como pontual. O Senhor, na parábola, ele foi bem claro: olha, existe um momento que eu tive fome e não me deste de comer. Eu tive sede e não me deste de beber. Eu estive doente e não me visitaste. Eu estive numa situação e não olhaste. Mas também o Senhor mostra: olha, quando eu tive fome, você me serviu, me deu de comer. Quando eu estava nu, você me vestiu. Quando eu estava enfermo, você me visitou. Quando eu estava triste, você trouxe uma palavra de fé. Quando eu estava caído, você me levantou. E as pessoas, pela parábola, dentro da parábola, perguntaram a este rei, a esse senhor: mas meu senhor, o Senhor é o Senhor dos senhores, Deus dos deuses. Quando é que te fizemos essas coisas? Meus amados, agora vem a nossa parte, a resposta, para nós entendermos o que significa vida eterna e castigo eterno. Uma palavra pesada. Olha, meus filhos, quando vocês fizeram essas benevolências a um dos meus pequeninos, aqueles, né, meus amados irmãos, no tempo de agora e no tempo futuro, desse século, desse milênio, que nós saímos da nossa casa, quantas vezes eu passei por um pequenino e passei de largo. Quantas vezes eu fiz isso? Quão imprudente eu fui, quanta falta de atenção eu dei, quanto julgamento eu fiz. Meus amados irmãos, o Senhor teve muita misericórdia da minha vida. E quantas vezes nós saímos e olhamos e nós nem clamamos, nós nem oramos
nós corremos. Estamos fazendo assim com o Senhor, porque quando nós fazemos o bem para um pequenino, nós estamos fazendo o bem para nós mesmos. E quando nós fazemos bem para nós mesmos, nós fazemos bem para o Senhor, nós agradamos ao Senhor, porque cumpre-se a Escritura: amarás, pois, o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Fazendo tais coisas, estão fazendo por mim, estão fazendo, praticando as coisas do meu reino, estão comigo. E a palavra fala que o homem de coração endurecido, que não tem compaixão, que pensa só em si, a situação desse ser não vai ser tão agradável. Por isso, meus amados, fica aqui esta parábola, essas parábolas e esta palavra do capítulo 25 do livro de Mateus. E que ela possa encontrar um lugar no nosso coração, que você possa voltar e refletir sobre ela, para que o nome do Senhor possa ser glorificado. Poderíamos pregar muito mais, falar muito mais, mas estamos numa construção e já estamos finalizando, estamos no capítulo 20, terminamos o capítulo 25, que falta apenas alguns capítulos, capítulo 26, o capítulo 27 e o capítulo 28, e nós encerraremos a construção e o adorno desta coluna. Então, neste momento, eu convido os irmãos a estarem comigo nesta grande obra. Amém, meus amados? Vamos orar, porque essa é a hora de oração. Nós lemos, explanamos e oramos, porque é aqui que é a comunhão com o Pai. Senhor Deus, nessa hora nós oramos ao Senhor. Agradecemos ao Senhor, meu Deus, por esta tão grande bênção. Oramos ao Senhor, meu Deus, e suplicamos ao Senhor. Receba-nos diante da tua presença, Senhor. Que possamos ser prudentes, que possamos ser sensatos com aquilo que o Senhor tem nos dado. E que possamos, Senhor Deus, ter um coração grato, um coração sincero, um coração piedoso. Que possamos ser empatas, Senhor. Dá-nos essa autoridade, esse poder e esta libertação, para que possamos juntos construir esta grande obra, para que possamos ser bem-aventurados diante de Ti. E eu te peço, Senhor, vai de encontro a esse ser que nesta hora derrama as suas lágrimas, que não sabe para onde ir, que não tem, Senhor Deus, um pensamento voltado no Senhor, está sem direção. Traga ela, Senhor Deus, para esse seio de Atos dos Apóstolos, para que ela possa ser acolhida, Senhor. E que esta palavra possa se espalhar, meu Deus, pelos quatro cantos deste mundo e o nome do Senhor ser glorificado. Assim, Senhor Deus, nós oramos ao Senhor e te suplicamos, em nome do Senhor Jesus, com a graça maravilhosa do teu Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Meus amados irmãos, é muito prazeroso estar com os irmãos. E nesta hora, gentilmente, eu peço aos irmãos que os irmãos possam se comunicar, interagir com o canal, deixando o seu like, deixando aqui um comentário, uma pergunta. E também, por gentileza, que possam compartilhar para alguém que necessita ouvir esta palavra, que necessita fazer parte desse grupo de Atos dos Apóstolos, para o nome do Senhor ser glorificado. E deixo aqui aquele imenso abraço, aquele grande abraço, aquele beijo no coração. E deixo a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e que reina para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém.